deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha, se você puder, estiver com a sua Bíblia. Estiver com ela, livro de 2 Samuel. O capítulo é o 18, o versículo 33, capítulo 18, 2 Samuel. Eu quero só relembrar aos irmãos daquilo que nós já falamos aqui, nesse tempo, nesses dias. E hoje em especial, nós vamos encerrar a nossa série sobre o choro de remorso. Se nós pudermos dar um tema, é difícil a gente colocar um tema, mas se pudéssemos dar um tema para a nossa mensagem, nós colocamos aí do início, choro de remorso, que está no capítulo de número 18, versículo 33, quando o rei Davi disse assim: profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e ali chorou, e andava de um lado para o outro, dizendo: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Nós fizemos uma avaliação, olhando para esse texto, de que essa expressão de Davi, nesse finalzinho, era uma expressão de alguém que estava no seu pranto, ou à morte, ou perdendo alguém. A sua expressão, o seu discurso, o seu choro recheado com palavras, era um choro de alguém que estava com remorso. Era o choro de alguém que não se preparou para perder, e a gente não se prepara, é óbvio, mas talvez esse choro estava permeado de sentimentos das quais o remorso começou a removê-lo, que ele não fazia coisas, ou ele não agia, ou não agiu quando deveria, ou não fez o que deveria ter feito. Portanto, nós acabamos entendendo na semana retrasada algumas questões sobre isso, e nós tiramos alguns comportamentos das quais Davi teve, que se você não quiser tê-los, ou se você não quiser ter um choro de remorso, você também precisa tomar cuidado em relação a isso. E eu creio, e eu coloquei aqui, destaquei, pelo menos duas atitudes, e hoje é a terceira atitude que Davi teve, em meio à sua história, com os seus próprios filhos, da qual, no final, por causa das atitudes dele, o choro dele teve recheio de remorso, e ele teve que viver com isso. E tratar esses traumas, ou esses problemas psíquicos, emocionais, ou qualquer esfera que seja, ele teve que tratar isso consigo e com Deus. Semana retrasada nós falamos sobre o primeiro comportamento que ele teve, era um homem de ausência com a sua família. Era um homem de corpo presente, mas de mentalidade e consciência ausente. E a gente falou um pouco sobre isso, que Davi foi ausente com seus filhos, com sua família, com seus amigos. Ele era uma pessoa ausente, a gente falou isso na semana retrasada. E essa ausência, ela vai produzindo alguns resultados, e a gente viu isso dessa vez. Quero desafiar você lá no YouTube, já está essa mensagem, posturas que nos levam a ter um choro de remorso. A primeira delas é a ausência diante das situações. Talvez você é ausente no seu casamento, ausente na sua família, ausente com seus filhos, ausente em várias situações, e a conta vai chegar. Inclusive, se você é ausente com Deus. E nós falamos sobre isso, no dia que nós falamos sobre ausente, de que o indivíduo ausente, ele é extremamente egoísta. Porque por ser egoísta, ele acaba só indo até as pessoas, ou se relacionando com as pessoas por interesse dele, e não interesse de um bem maior. Esse é o grande problema do ausente. E nós falamos semana passada, cuidado você que é ausente. Cuidado com esse joguinho que a gente tem, semana retrasada, melhor, com Deus, de ser ausente com Deus, e só procurar Deus quando precisa. Isso é um ser ausente. Talvez você não está lendo a Bíblia,
com frequência, talvez você não está orando com frequência, talvez você não está se relacionando com Deus porque a igreja está fechada, ou você não está indo à igreja. Querido, sinto muito em dizer, isso são desculpas de quem é ausente e não quer assumir. O desafio que a gente deixou naquele dia é: deixa de ser ausente, seja presente na sua vida, na sua família, em relação a Deus. Seja presente, corpo e fisicamente e emocionalmente, seja presente. Semana passada, nós falamos sobre o outro comportamento que Davi teve, que você também deveria evitar, para que seu choro no final não seja de remorso. Falamos sobre a procrastinação. Palavra tão clara, tão evidente e tão resumida para o tempo presente. Hoje nós temos muita gente que procrastina. Falamos disso na semana passada, acompanhe na mensagem lá no YouTube, também tem lá a mensagem. É isso, né, Caio? Está lá no YouTube, procrastinação. É? Ah, só a ausência, a procrastinação, você está procrastinando, então. Nossa. Peguei, viu quem mandou querer falar ali. Foi corrigir, dançou, né? Mas a palavra vai estar lá amanhã. Vai estar lá amanhã, está quase terminado, alguns problemas técnicos normais. E a procrastinação que nós falamos semana passada, 95% das pessoas da humanidade, elas procrastinam ocasionalmente. E 20% tem problema crônico com procrastinação. Só para ter uma ideia, 3 vezes mais aumentou de 78 para cá. Em 78 era 5% da população do mundo era procrastinadora. Hoje nós somos mais de 20%, 3 vezes mais, pelo menos, ela aumentou. Por quê? E aí a gente falou semana passada em relação aos problemas, às dificuldades de você e eu procrastinarmos. E foi legal essa palavra, porque durante a semana, no próprio domingo, a gente recebe mesmo. E aqui eu quero desafiar você, abre aspas aqui um pouquinho. A palavra de Deus nos ensina em Atos que Paulo conheceu uma cidade, e essa cidade tinha uns tais de bereanos na cidade de Bereia, e esses bereanos eram mais excepcionais do que os outros, e eles tinham um detalhe importante que eles faziam que os outros não faziam, que era quando acabava a palavra de Paulo, eles iam para casa, iam confirmar se aquilo que Paulo falou, eles iam remoer, eles iam dialogar. Ele chegava em casa, Luiz, igual você chegava em casa: mãe, como é que foi? O que o pastor pregou? O que o senhor achou? Pai, o Manuel, como é que foi, Manuel? Pai? Ou seja, chegar em casa e conversar sobre a palavra, isso é bíblico e é eficiência de maturidade. É aí que eu desafio você, se você não rumina, como o Salmo de número 1, e Atos 17 fala disso, se você não tem esse desejo, ou essa formação, essa sistêmica em relação à palavra de Deus, talvez você não ame a palavra de Deus como você acha que ama. Talvez você precise rever os seus conceitos em relação à palavra de Deus. Se você só ouviu hoje, ouviu domingo, e não vê mais palavra, não conversa com a palavra, em semana nenhuma, nem fica pensando no que foi pregado, sinto muito te dizer, parece que você está muito distante de ser um elemento maduro diante de Deus. Porque o maduro, como os bereanos são chamados, vai lá e olha: peraí, o pastor falou sobre isso, como é que é isso? Filhão, o pastor pregou isso, como é que é isso? Filha, pastor, e traz para a sua própria vida. E eu fiquei muito feliz porque semana passada, desde domingo à noite, até durante a semana, algumas pessoas encontrando: pastor, semana passada o senhor falou comigo, Deus usou o senhor falar comigo. Aleluia. A bênção, glória a Deus por isso. E eles dizendo: eu parei de procrastinar, eu estou tentando, eu estou fazendo. É essa a ideia da palavra. Te dá uma condição, uma orientação, uma direção para que você então tome a decisão de parar de procrastinar, de orar mais, de deixar de ser ausente, de fazer as coisas do jeito que a palavra está nos orientando a fazer. Mas infelizmente, também conheço muita gente nesse meio do caminho que falaram: não, eu preciso mudar. Mas só fica aqui na palavra, não muda nada. Continua sendo procrastinador. E eu quero desafiar você porque a razão da gente procrastinar a gente comentou semana passada, volta lá na palavra, assiste ela certinha. A gente falou sobre algumas razões: a dificuldade de dizer não, o excesso de distrações, a ausência de propósito e inclusive a troca do prazer pelo fazer. Falamos sobre isso com mais profundidade, assiste lá no nosso canal no YouTube. Mas eu desafio você essa semana. Como é que foi? Você que ouviu essa mensagem semana passada, como é que foi? Você aprendeu a dizer não? Ou você disse sim e depois não quis mais e aí não aguentou? Ou você ficou inconsequente a despeito da sua palavra? Aprenda a dizer não, para que você depois não fique inconsequente ou refém daquilo que você está fazendo. Segundo desafio que nós deixamos é as distrações. Como é que foi as suas distrações? Celular, internet, redes sociais, você diminuiu?
Não, não diminui, pastor. Então você continua sendo procrastinador. Então você não está tratando da causa, você não está tratando do processo, você está tratando só dos efeitos, só da fumaça. Não está jogando água no fogo, está jogando água na fumaça. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar. Falamos também sobre a ausência de propósito. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você trabalha? Você sabe por que você está fazendo uma faculdade? Você sabe todos esses objetivos das quais são claros para você ou não são? Se não tem objetivo, você vai procrastinar porque não faz sentido para você. E o prazer, a respeito do fazer, nós falamos semana passada também sobre isso. Cuidado com esse prazer, porque fazer algumas coisas que fazem parte do nosso compromisso não dá prazer a algumas delas. Ler, às vezes, não dá tanto prazer como você achar que deveria dar. Trabalhar, acordar cedo, não dá tanto prazer, mas o salário vem. Você fazer uma outra coisa não dá mais. Assistir uma série, ficar curtindo, sair, ficar sem fazer nada, dormir, tudo isso é prazeroso. Mas cuidado para você não balancear e ser demais prazeroso e cair na procrastinação das coisas que precisam ser feitas e você não faz. E a gente finalizou com alguns desafios. Tenha a palavra, cuide do teu testemunho, para que você não seja rotulado lá fora por alguém que é ruim, ruim, ruim. E essa semana que eu quero abrir, Luiz, já que você não estava semana passada aqui, não usei 6 de exemplo, hoje eu vou usar todo mundo, tá? Você fica aí na boa. Essa semana uma pessoa comentando comigo sobre alguns procedimentos, e existem, eu faço isso mesmo, e talvez vocês fazem, o Luiz faz, todos nós fazemos, quando você fala assim, viu, se precisar de mim, eu estou aí. Já ouviu essa expressão, Davi? Precisar de mim, eu estou aí. Todo mundo às vezes fala isso. O grande problema é que a gente encontra com algumas pessoas, dá visão, posso contar com você? Pode. Aí eu ligo para o Davi, daí Davi, estou precisando de você. Pô, não vai dar. Mas você falou que eu posso contar com você, Davi. Tem gente que na palavra, no discurso, é prontamente ativo. É aquele que fala, não pode, não, eu estou à disposição, manda mensagem para mim, eu te ligo, eu não sei o quê, eu vejo o WhatsApp, fica em paz. Aí demora, você manda o WhatsApp, a pessoa fala, clique, clique. E ainda usa aquele recursozinho que, para mim, minha opinião, é meio covardinho, né? De não deixar ficar azul. Porque eu quero ter privacidade. Se quer privacidade, sai do WhatsApp. Ou ignora nós, bloqueia nós, entendeu? Mas deixa ali, não quero que ele saiba que eu vi, que eu não vi. Ô irmãozinho, você quer ser honesto com as pessoas na questão da procrastinação? Então faz, se ela mandou mensagem, você disse que pode contar, ou você disse que vai responder, você disse isso, então compra. Se mandou, responde lá. Se não mandou, não deixa ficar azulzinho, só fica azulzinho na hora que você vai falar. É claro que problemas acontecem. A gente às vezes viu ali, esqueceu de responder. Acontece. Então a hora que você tiver um problema, já chega chegando. Eu esqueci, me perdoe. Não é? Ó, eu vi a mensagem, mas eu acabei correria aqui, esqueci. Me perdoe. Mas o problema é que normalmente quem esquece porque é procrastinador, na hora que volta a falar, faz de conta que nada aconteceu. Aí você vai fazendo o quê? Rotulando essa pessoa, dizendo assim, e aí, quando você precisar, você liga para mim. Ligo, não ligo nada, se eu depender do seu, eu estou na roça. Se eu depender de você responder minhas mensagens, estou perdido. Sabe o que é isso? É procrastinador crônico. E ainda não se identificou como tal. E o último desafio que a gente quer colocar para você, para a gente entrar para o final, e hoje é o último dia da mensagem sobre Davi, é um estudo que eu estava lendo, de um artigo da Harvard, quando ele dizia assim que, de cada 100 pessoas, presta atenção nisso, que chegam no médico, e o médico diz para ele assim, ó, se você não mudar o seu estilo de vida, o seu comportamento, a sua rotina, a sua agenda, você vai morrer. De cada 100 pessoas que iam no médico, nesse artigo, nessa pesquisa, apenas 30 pessoas mudaram o comportamento. A estatística dizia no final, como conclusão da pesquisa, conclusão do projeto, eles diziam assim, se falando em caso de morte as pessoas não mudam, quanto mais não vendo que é necessário mudar. Porque, por exemplo, talvez você não começou o seu exercício físico ainda, deixa eu dizer mais perto para os irmãos aqui, talvez você não começou o seu exercício físico ainda, e vai precisar o médico chegar para você e dizer, vai morrer semana que vem se você não começar. Sabe o que é isso? É infelizmente que eu quero que você entenda,
Às vezes nós ficamos com essa mania de que a gente tem que sofrer para mudar. Quem te disse isso? Que a gente tem que perder para mudar. Quem te disse isso? Por que você não faz isso antes? Por que você não começa a mexer nas suas coisas e com consciência mudar o seu estilo de vida? Para que ficar esperando até o médico chegar e falar para você, não dá mais? Aí você fala, agora, para meu irmão, Deus está te dando uma palavra, não de confronto tão somente, mas uma declaração de amor para nós. Para de procrastinar e volte a viver a vida que eu tenho para você, senão você vai chegar no final e vai falar, o que valeu essa vida? Como aconteceu com Salomão, e ele diz isso bem claro, tudo foi vaidade, porque quando eu a tinha, eu não conseguia viver por causa disso, eu não tinha proporção do que aquilo tinha propósito. Mas eu quero desafiar você, guarde isso, assista na integralidade esses 2 momentos de palavra, mas hoje eu quero terminar falando sobre a segunda postura a ser evitada, já que a primeira foi a ausência diante das situações, da família e de Deus. A segunda, procrastinação, fica procrastinando o relacionamento com Deus, fica procrastinando postura que precisa mudar, fica procrastinando cuidado com a saúde, com a família, com as pessoas, fica procrastinando mudança de ser, de quem é, de quem vai tornar-se, procrastina. A terceira, que a gente encontra na palavra de Deus, e aqui eu quero convidar você a voltar no texto de 2 Samuel, capítulo 18, e eu tiro desse texto o terceiro comportamento, a terceira postura que a gente precisa evitar, que Davi teve, e por causa disso ele chorou, um choro de remorso, que é um senso de valor adoecido. Vou repetir. Primeiro é a ausência, postura de ausência diante dos problemas, dos conflitos, das situações. O segundo, postura de procrastinadora. E o terceiro é um senso de valor adoecido. Pastor, onde o senhor encontrou isso na Bíblia? Eu vou te mostrar. Vem comigo no capítulo 18, quando ele termina de orar, de falar assim, de lamentar, de chorar. Não sei se você percebeu, mas no capítulo 18, nós temos ali, a partir do capítulo 17, melhor, a partir do versículo 27, pelo menos na minha Bíblia, está assim, a vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão. Ou seja, houve uma guerra entre o exército de Davi, do rei, e o exército rebelde de Absalão, o rebelde, que é o próprio filho do rei. E nessa luta que eles foram, Joabe e outros reis, outros comandantes melhor, foram chamados pelo rei para irem, e já falamos disso em algumas vezes anteriores, retrasada e passada, para nessa guerra estarem lutando, e o fato é que não importasse quem era Absalão, vamos deixar de lado Absalão, mas era uma guerra entre o povo, os soldados de Davi e os soldados de outro homem. E eles vitoriaram, eles venceram melhor, eles ganharam, eles obtiveram vitória diante do processo da luta. Coisa tão difícil eles ganharam. E quando você ganha uma luta, eu não sei você, mas eu já participei de lutas, de jiu-jitsu que eu gosto, de outras coisas assim, o Silas, meu companheiro ali que gosta de uma luta também assim. Quando você está lutando assim, você ganha, você sabe o que quando você ganha? Nesse final de semana teve Mike Tyson com John, alguma coisa lá, não lembro o nome dele, mas luta e houve empate, e os dois ficaram meio assim, quietos, mas quando você está numa luta, e você ganha uma luta, uma batalha, você sai de lá vitorioso. Eu lembro que eu assisti algumas lutas do Silas, outras que ele ganhou, outras que perdeu, mas quando a gente perde, a gente fica quieto, mas quando ganha, a gente sai feliz, comemorando, alegre, e foi isso que aconteceu aqui no texto, no capítulo 19, a informação de que eles venceram chegou até Davi. Mas junto com a informação de que eles venceram, chegou também a informação de que o filho de Davi, Absalão, aquele que era o rebelde, que queria matar o pai se pudesse, tinha morrido. E aí que está a questão do valor adoecido. Olha o que aconteceu, capítulo 19. Confere comigo na Bíblia aí para você entender o que nós vamos discorrer nessa noite. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Chegou a informação até o povo, e o povo mandou Joabe, o comandante, dizer para o rei. E olha o que aconteceu. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. E naquele mesmo dia, presta atenção, entrou o povo às furtadelas da cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha.
Ou seja, o povo, olha o versículo 3, mudou de comportamento, eles venceram a batalha, mas por causa do seu rei que estava triste na situação, eles entraram como que estivessem envergonhados por terem perdido a batalha, mas não perderam, eles ganharam. Mas por causa da postura do seu líder, Davi, do rei Davi, eles tiveram que ter essa mudança e entrar envergonhados. Mas olha o que aconteceu. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, e ele chorando remorosamente, mais uma vez. Mas presta atenção no versículo 5. Então Joabe entrou na casa do rei e disse ao rei Davi, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos. Olha isso. Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos. Todos aqueles que te livraram. Todos aqueles que lutaram por você hoje para que você pudesse ter vida. E a vida dos teus filhos, a vida das tuas filhas, a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas. Amando tu aquele que te aborreceu, e aborrecendo então aos que te amam. Numa outra linguagem, talvez Joabe tenha dito para eles, você está gostando daqueles que não era para valorizar, e está desprezando com esse gesto aqueles que você deveria valorizar. Vou continuar. Dás a entender que nada valem para contigo os príncipes, os servos, porque entendo agora que se Absalão viesse a todos nós hoje, fôssemos mortos, então você estaria contente se ele vencesse a luta. Levanta-te agora, palavra de Joabe. Sai e fala segundo o coração aos teus servos, juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite, e o maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a mocidade até agora. Quero fechar aqui, depois você lê até o final, até o versículo de número 10 ali. Mas eu queria que você entendesse o contexto do versículo do capítulo 19, de 1 a 10. Depois de Absalão ter morrido, a informação chegou a Davi. Davi então teve um senso de valor adoecido por causa dessa perda. Ou melhor, talvez esse senso de valor adoecido já estava vindo naturalmente pela vida dele, e só ali que ele percebeu que os seus valores tinham sido adoecidos. Que o que ele entendia que era importante não era importante. Que o que ele entendia que não era tão importante passou a ser importante naquela hora. Como por exemplo, quando ele chegou a desvalorizar o cuidado com Amnon, e Absalão fez uma cilada e matou o seu irmão Amnon. Quando ele achou que não era importante cuidar e zelar da virgindade, cuidado e beleza da sua filha Tamar, mas ele desprezou, foi lá o Amnon, o outro filho, e deitou-se com ela, e por causa disso Absalão veio e matou o seu irmão. Ou seja, Davi no meio da sua caminhada, ele começava a valorizar aquilo que não precisava valorizar, e desvalorizava aquilo que precisava valorizar. E talvez Davi, e aqui eu posso deixar para você ler mais o livro de 2 Samuel mais para frente, o livro do 2 Reis, primeiro esse finalzinho, 2 Reis, que fala um pouquinho sobre ele, que na vida dele, ele valorizava muito mais o trabalho do que a família. Era muito claro. Não sei se identifica um pouco com você, mas é muito comum isso acontecer. Pais iguais a Davi, mães iguais à postura de Davi, valorizando o trabalho, ficando no trabalho, deixando filhos para babá cuidar, não que isso seja errado, pelo contrário, deixando isso para cuidar, e passando a maior parte do seu tempo com o trabalho do que com seus próprios filhos. E aí depois chega os filhos crescendo, nascendo, crescendo, se desenvolvendo de pais vivos, mas órfãos de pais vivos. Já ouviu essa frase? Esposas de maridos órfãos vivos. Esposas órfãos, melhor, de maridos vivos. Esposos órfãos de esposas vivas. E assim vai vivendo. Mais trabalho do que família, igual Davi. Quando ele trabalhou demais, a família foi se perdendo e ele, ausente, procrastinou e os seus valores foram adoecidos. O segundo é quando ele tinha mais valor no prazer do que na responsabilidade. Davi valorizava mais o prazer, por isso que Betseba, a hora que ela apareceu, ele ficou encantado e cedeu a ela, porque ele valorizava prazer, momento, aquela circunstância que a gente tanto vive hoje.
Mas a responsabilidade, peraí, não é, é mulher casada, eu não posso, peraí, tem que fazer as coisas certas. Não, não passava pela cabeça dele. Então ele desvalorizava responsabilidades, mas valorizava, por outro lado, o prazer, o momento. Eu quero, eu desejo, hoje eu preciso fazer isso. Talvez você se identifique assim também. Talvez você valoriza muito esse carpe diem, né? Prazer é hoje, eu tenho que viver e tal. E esquece das suas responsabilidades. Esquece que a razão ela precisa caminhar. E aqui vai uma palavra muito forte para você entender. Não permita que os teus sentimentos controlem as tuas decisões. Não permita que os teus sentimentos controlem as tuas decisões, porque elas estão embasadas e um dos seus pilares é prazer, e talvez isso vai te levar à ruína do que a responsabilidade, que talvez vai te levar a uma consciência tranquila. Terceiro e último, era a respeito exatamente disso. Davi cedia muitas vezes a respeito daquilo que ele precisava fazer, ele cedia por causa daquilo que ele sentia. E nesse texto do capítulo 19, Davi perdeu completamente a razão. Por quê? Porque Davi estava diante dos seus soldados, seus servos, todo mundo vitorioso, ganhamos a batalha. Aí olha para Davi, claro, pastor, mas ele acabara de perder o filho. É verdade, não estou dizendo para ele não desenvolver o luto, não ajustar o luto sobre si, mas os seus soldados não podiam, não precisavam ver aquilo. Tanto que os soldados, diz o texto no versículo de número 2 e 3, que eles entraram envergonhados como alguém que tinha perdido a batalha e não que tinham ganhado. Ou seja, mudou a questão. Por causa do quê? Porque Davi valorizava os seus sentimentos e não a racionalidade do processo. E quando nós começamos a valorizar os nossos sentimentos e permitimos, como eu disse já, que ele controle as nossas decisões, nós vamos ter sérios problemas na nossa caminhada. Quando você, pelo seu sentimento de carência, começa a se relacionar com alguém, sem perceber, sem saber como é que é, cuidado, você pode sofrer consequência disso. Quando você, pelo sentimento, ou por achar que está bem, ou o sentimento de medo, começa a tomar algumas posturas, cuidado, você pode se frustrar no meio do caminho. Quando você, com um sentimento, que às vezes aquele sentimento de raiva, de ódio, está colocando postura no seu sentimento, ou agindo por causa disso, você vai se arrepender depois e vai ter que voltar atrás a partir das suas palavras. Queridos, quantos de nós somos controlados pelos sentimentos e não pela razão? Isso tudo por quê? Porque, infelizmente, o nosso senso de valor está adoecido. Valorizamos mais o sentimento do que a razão, valorizamos mais o prazer do que a responsabilidade, valorizamos mais o trabalho, atividades do que a família, que é prioridade para mim e para você. Mas eu quero desafiar você, para você entender o que isso tem a ver com a gente. Pastor, eu entendi que Davi desvalorizou, perdeu o senso de valor, valorizou o que não precisava, desvalorizou o que precisava valorizar, enfim, ele fez uma bagunça. E como que acontece isso na nossa vida? Eu quero te ajudar a entender. O grande problema é que o senso de valorização adoecido gera alguns problemas na nossa geração. E o maior problema que eu vejo que está gerando na nossa geração é idolatria. Pastor, como é que você tirou um termo de valorização adoecido para chegar em idolatria? Eu vou te ajudar a entender. Talvez você vai compreender, por isso que eu preciso que você fique comigo e atentando para esse procedimento. As pessoas hoje, chega perto e me entenda se isso é verdade ou não. As pessoas hoje deveriam valorizar, e já dizia uma frase bem épica, né? Amar as pessoas, deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Entendemos errado. Estamos usando as pessoas e amando as coisas. Parece que está muito claro nesse tempo que a gente está vivendo, a nossa geração, pessoas que amam mais as suas coisas do que as pessoas. Por exemplo, um dia desses eu estava numa casa, que eu já dei o exemplo aqui, né, dessa vez, não desse assunto, mas dessa vez, que uma criança quebrou um copo, ou quebrou uma tigela, um objeto ali da cozinha. Gente, mas você não tem ideia a ira que os pais ficaram por causa disso. A ira que se ficou por causa disso. Por causa de um copo, por causa de um prato, por causa de uma coisa. Tiveram por seus sentimentos, valores equivocados, soltaram uma palavra para os seus filhos que doía até o meu coração. Uma vez eu conversando com um amigo, lá da região de Sorocaba, e ele dizendo para mim que ele tem um trauma, não só um trauma, mas uma angústia no coração que ocupava ele. Porque uma vez ele andando com um balde, levando água para sua mãe, e ele derramou um pouco de água do balde. Ele ouviu tanto, a mãe dele disse palavras do tipo para ele: você não presta nem para carregar água no balde.
tudo por causa de uma água num balde, foi capaz de desvalorizar um ser humano que era o seu próprio filho. Mãe, pai, quantas vezes você já disse coisas terríveis para os seus filhos porque eles fizeram alguma coisa porque eles fizeram alguma coisa com o que você tem. E o maior problema de tudo isso é que nós ampliamos isso agora, Luiz. Além da gente amar mais as coisas do que as pessoas, nós agora estamos amando mais os bichos do que as pessoas. Por isso que entra todo o processo de idolatria que eu já vou fazer você entender. Talvez você conhece muita gente, não estou dizendo aqui para você não cuidar de bichos, pelo contrário, estou dizendo para você, a palavra de Deus em Provérbios vai dizer que o justo cuida dos animais, com prestatividade e cuidado real. Então se você é justo, não faça mal ao animal, se você vai ter, cuide, mas cuide como um animal. Não como filho, não como criança, não como gente, porque ao caminho que você vai estar trilhando para esse processo, você vai estar adormecendo, enfraquecendo e fazendo com que os seus valores sejam adoecidos, e daqui a pouco você vai estar capaz de beijar o seu cachorro, mas não é capaz de beijar o seu filho. Capaz de beijar o seu cachorro, mas não é capaz de beijar a sua esposa ou o seu esposo. Capaz de tratar bem, dar dinheiro para as crianças, para o cachorro, fazer coisa para cachorro, fazer isso para animal, para gato, qualquer que seja. Mas quando o teu filho ou alguém pedir, é demasiado você tirar um dinheiro porque você não tem. Isso é começar a adoecer os seus valores. É você valorizar mais coisas e mais animais do que pessoas. E por que isso é idolatria, pastor? Vou te dizer. Porque a idolatria nada mais é do que você tirar o propósito e o lugar daquilo que é e colocar propósito e no lugar daquilo que não é. Vou usar um exemplo para você entender. Idolatria pet, que a gente tem falado aí, eu quero te desafiar para você entrar nisso. Outro dia a gente fala só sobre isso, sobre idolatrias. Mas idolatria pet nada mais é do que você pegar o animal, cachorro, tá? Vamos entender? O cachorro. E fazer ele sair do propósito dele. Então o cachorro é para ser cachorro. Aí você coloca roupa, você coloca um monte de coisa, chama de filho, beija na boca, faz não sei o quê. Aí o cachorro virou o quê? Filho. Então você tirou o propósito do cachorro. Ele colocou um propósito nele que não é de ser cachorro, é ser melhor, quase igual gente. Aí aquela frase célebre que todo mundo gosta de falar: prefiro confiar nas pessoas, nos cachorros do que nas pessoas. Talvez o seu cachorro fale a mesma coisa a seu respeito. Prefiro confiar nos cachorros mesmo do que em você. Tirou o propósito do cachorro e colocou outro propósito nele. Acabou com ele. E não só tirou o propósito, como tirou ele do lugar de ser cachorro e colocou ele em outro lugar, de ser gente. Mudou o espaço hierárquico dele. O que é isso? Idolatria. Isaías, mas ele não é mais importante que Deus. Não tem a ver só com Deus. Tem a ver com você desproporcionar as coisas. Porque eu conheço muita gente que já fez isso, inclusive com futebol, inclusive com time de futebol, inclusive com bens, com carro, com moto, com instrumento, com um monte de coisa. Coloca aquilo, tira o propósito dele, coloca no outro lugar, eleva ele no lugar que ele não deveria. Virou idolatria. Quantas vezes você, mãe, você, pai, ou você, esposa, direcionar esposas aqui, ficou chateada, ou o seu marido brigou com você por causa de time de futebol? O que é isso? Onde a gente está com a cabeça? Criando confronto com quem a gente ama, com quem está perto da gente, por causa de homem barbado, jogando futebol, ganhando milhões, dando risada na sua cara, e você pagando as suas dívidas e nada com ele, e você brigando com a sua família por causa de futebol. Querido, se você já fez isso, isso chama-se idolatria. É você tirar o propósito da qual aquilo é, colocar mais naquilo do que deveria e colocar ele em outros lugares e você romper com pessoas que deveria ter valor para você e você começar a valorizar aquilo que não tem. Seu senso de valor está adoecido igual ao de Davi. Por isso que o resultado disso é a idolatria. Por isso que o resultado disso se estende a muitas outras coisas, como por exemplo, não só futebol, você trocar futebol pela família, você trocar amigos pela sua família, ou você trocar até mesmo igreja pela sua família, ou você trocar coisas pelos bens da sua família, você trocar seu carro, prefere alisar carro, limpar carro do que estar com a sua esposa, a esposa prefere limpar casa, lavar carro do que estar com o esposo, os dois preferem fazer coisas, trabalhar do que estar com os filhos. Olha quanta inversão de valores que a gente está vivendo, gente. E aí a gente vai vivendo assim, e vai chegar num resultado que a gente vai falar: ah, mas, pastor,
Mas não aguento ela, não aguento ele, por isso que eu vou nesses lugares. Se você pensa assim, esses lugares das quais você idolatra, é fuga. Ou você trata o problema na causa, ou você vai continuar fugindo, 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 e uma hora, no final das contas, você vai ter um choro de remorso, como Davi teve. E a grande questão, como resultado de tudo isso, só aprendemos, por causa dessa ação de valor adoecido, a frase máxima disso é que a gente só aprende quando a gente perde. A gente só dá valor depois que perde o amigo, só dá valor depois que perde a amiga, só dá valor depois que perde o esposo, a esposa, o casamento, deságua em problemas, só dá valor depois que se perdeu o relacionamento, o namorado, a namorada, o emprego, a igreja, os bens, só começa a dar valor naquilo que se perdeu. E aqui eu desafio você, porque Davi só começou a dar valor e chorou amargamente por Aminon depois que ele perdeu seu filho Aminon. Ele só chorou amargamente por Absalão depois que ele perdeu Absalão. A grande pergunta é, por que racionalmente ele não fazia jus, ou não mudou antes do problema acontecer? Ou não acordou antes? Por isso, querido e querida, nessa noite eu me torno aqui um personagem igual ao Joabe, dizendo para você, tu está errado, o teu senso de valor está adoecido, acorda-te porque os teus servos morreram por você, porque as pessoas morreram por você, lutaram por você e você está desprezando o amor que eles tiveram por você, você está valorizando alguém que ia te matar e desprezando aqueles que queriam morrer pela tua vida. Hoje eu estou sendo profeta igual Joabe aqui avisando você, está errado. Não faz isso. Tenha consciência de como são os seus valores. Porque se você continuar assim, você vai continuar perdendo pessoas, arrumando brigas, arrumando intrigas, arrumando encrenque para todo lado, e achando que você está certo, só que racionalmente, meu irmão e minha irmã, olha para o teu lado e perceba que está tudo errado. Esses dias eu falei com uma pessoa, e a gente estava falando sobre essa questão pet, falou, pastor, onde está na Bíblia que o cachorro, os animais não valem igual a gente? Não vale mesmo, Jesus falou isso em Mateus capítulo 6. Se você conferir lá na Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 23, 24, 25, exatamente no 26, quando ele diz, as aves comem e tal, mas elas não semeiam, não valem vocês muito mais do que as aves do céu? Ou seja, Jesus está dizendo claramente que bicho é aqui, nós aqui, mas o nós é ruim, mas é mais valorizado e deveríamos ser mais valorizados do que bichos. Então não é o cachorro que vale mais do que o seu filho, não é o cachorro que vale mais do que o seu esposo, sua esposa, não é o cachorro que vale mais do que seus amigos, não, é gente, e aqui embaixo as aves, as plantas, a natureza. Por isso eu quero desafiar você, talvez você está correndo hoje, atrás de coisas que não importam, talvez você está perdendo tempo na sua vida atrás de futebol, não que isso não seja ruim, é bom demais, inclusive nosso time está bem pra caramba, né, Davizão? Estamos aí com o tricolor bem, não é ruim, mas deixe ele ter propriedade onde ele está, não tire ele de lá, não mude o propósito dele e leve para outros lugares, que você vai fazer mal para você e para eles, vão odiar a tua esposa, vai odiar o São Paulo, a tua esposa vai odiar os teus amigos, os teus filhos, todo mundo vai odiar porque você é louco e fanático por causa do seu time, e fez dele uma idolatria, e esqueceu de amar aqueles que deveriam amar, esquecemos de dar carinho para aqueles que deveriam dar, a gente está correndo atrás de coisas que apodrecem, coisas de tijolos, coisas que não têm valor, e a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus dizendo para um jovem que estava assim, com seus valores adoecidos, Jesus disse, louco, olha o rótulo que Jesus dá para esse cara com valor adoecido, louco, essa noite pedirão a tua alma, e aí, o que vai acontecer? Por isso eu quero ajudar você aqui para a gente partir para o encerramento. A maior fake news que Satanás colocou na nossa geração, e há muito tempo talvez você viva assim e ache que é para você, é a seguinte expressão, eu preciso sofrer para aprender. Isso é fake news do inferno. Sabe quem precisa sofrer para aprender? O ignorante precisa sofrer para aprender. Sabe quem precisa sofrer para aprender? O desobediente precisa sofrer para aprender. Sabe quem precisa sofrer para aprender? Aquele que é ignorante, cego e burro, que precisa sofrer para aprender. Porque o sábio olha para os outros e fala, poxa, aquele camarada fez isso, para que eu vou passar por aquilo? Não vou. O sábio,
lê e sabe que aquele caminho não vai levar a lugar nenhum, o que ele faz? Ele evita. Por isso, querido e querida, você não precisa perder sua família para depois começar a valorizar. Você não precisa perder os seus filhos, seu emprego ou qualquer coisa para começar a valorizar. Você pode ter uma postura de valorizar agora, por isso eu quero caminhar com você. Entenda primeiro que você precisa mudar. Segundo, tenha consciência, eu preciso, olha para o espelho e fala assim para você mesmo, eu preciso mudar, isso não vai fazer parte de mim mais, isso vai me trazer desgraças e eu vou ter problemas sérios na minha vida. Depois de ter consciência, tome uma decisão, eu vou começar agora. Depois de tomar uma decisão, comece a fazer com que essa decisão saia pelos teus poros, pelas tuas mãos e comece a ter mudança de verdade. E aí então você vai começar a entender e valorizar as coisas que precisam ser valorizadas. A procrastinação vai ficar cada vez mais longe de você. E de ser um ser, uma pessoa, um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho ausente, um amigo ausente, você vai começar a ser aquele presente, porque você entendeu o processo, entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso eu desafio você, querido, valorize hoje as coisas que você precisa valorizar. Invista em pessoas, dê atenção a gente. E aqui eu quero fazer um desafio. Você valoriza pessoas? Você valoriza pessoas a coisas? Pastor, claro que sim. Então deixa eu responder para você se você valoriza ou não. O que vai determinar se você valoriza pessoas ou não, primeiro, é a sua agenda. Você gasta mais tempo com gente ou com coisas? Estou dizendo, pastor, mas eu trabalho com coisas, trabalho com computador. Não estou dizendo disso. Estou dizendo o que você pode estar, com quem. Você prefere estar com coisas ou com pessoas? Segundo, o seu tempo, a sua agenda e o seu tempo. Qual tempo você passa mais, com pessoas ou com coisas? E aqui vai um desafio bem direto para os meus irmãos, né? Não os irmãos daqui, mas para quem está assistindo aí. A última palavra que eu ouvi esses dias de um pastor amigo do Rio Grande do Sul, pastor Jack, ele dizia assim, agora temos a idolatria do game. Que é o quê? Pessoas que passam horas, homens, horas, nada contra game. Gente, o game é gostoso se jogar, se divertir. Mas aquilo lá controla você ou você controla aquilo ali? Ah, pastor, mas dá para ganhar dinheiro. É, mas dá para perder a família também. Ah, mas dá para ganhar dinheiro. É, mas dá para perder os seus amigos também. Ah, mas dá para ganhar. É, mas dá para perder relacionamento com Deus também. Entendeu? Hashtag fica a dica aí, né, Beatriz? Hashtag fica a dica para os irmãos aí, as irmãs. E por último, para você pensar e refletir aqui, eu quero finalizar. Primeiro desafio que eu te faço. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeiro desafio que eu te faço para você pensar e refletir. Reveja os seus conceitos de prioridade. Talvez você precise olhar e ver se você está valorizando mais o que deveria desvalorizar e desvalorizando aquilo que deveria valorizar. Ah, pastor, mas como é que eu alinho isso? Palavra de Deus. É ela que nos ajuda a alinhar isso. Se você perdeu com ela, se ela não é mais o prumo, não é a balança para determinar isso, você vai ter sérios problemas e confusão e adoecimento nos seus valores. Segundo desafio para você pensar e refletir. Se alegre mais com pessoas do que com coisas. Mateus capítulo de número 25, versículo 21. Quando a palavra de Deus vai dizer para nós, fiel você foi pelo pouco, pelo muito te colocarei. Às vezes você não valoriza as pequenas coisas, você não se alegra com as pequenas coisas. Então o desafio que eu te faço, se alegre com as pequenas coisas. O sol está brilhando, agradeça, se alegre. O carro você tem. Ah, mas furou o pneu, pastor, meia semana furou. Mas você tem carro e pneu para furar. Tem gente que não tem nem carro e nem pneu para poder falar, furou o pneu do meu carro. E você tem, você não se alegra com os pequenos detalhes da vida. Terceiro e último. Valorize um simples gesto. Valorize um simples gesto. Do tipo bom dia. Pequenas coisas. Do tipo obrigado. Do tipo Deus te abençoe. Do tipo valeu. Do tipo responder o WhatsApp e não deixar a pessoa no vácuo. Faça isso, valorize. Não só por causa dela, mas porque você valoriza pessoas. Mas porque você valoriza aqueles que te procuram. Mas porque você valoriza pessoas a coisas.
E eu encerro dizendo o choro de remorso no final. Davi, chorou a morte de Absalão, chorou a morte de Amnon, chorou a morte do seu outro filho. Mas ele teve uma postura depois disso de choro de remorso. E a sua postura aqui nos ensina a gente a aprender, e eu desafio você, querido. Não quer chorar de remorso, não porque perdeu alguém, mas porque perdeu alguma coisa também no final. Aprenda a não ser uma pessoa ausente diante das circunstâncias da vida. Seja presente, tenha postura. Segundo, lance fora a procrastinação, para o teu próprio bem. O teu trabalho vai agradecer, a tua igreja vai agradecer, a tua família vai agradecer, você vai agradecer. E por último, ajuste os teus valores. Não deixe que eles adoecidos comande a tua vida. Alinhe os teus valores pela palavra de Deus, para que então você possa não só entender, mas viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, quando eu devo fazer isso? E aqui eu finalizo com 2 textos. Eclesiastes capítulo 2. Antes que se rompa o fio de prata. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem nos dias dos quais dirás, não tive prazer, Senhor, por que eu fiz tudo isso? Antes que você no final se arrependa, antes que no final você fala, poxa, o que eu fiz da minha vida? Quando começar a ter uma mudança na sua vida hoje? A palavra de Deus no livro de Salmo, e Hebreus repete o mesmo Salmo, quando Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o 10, leia em casa para você meditar durante essa semana, diz assim: quando ouvires esta palavra, não endureçais o vosso coração. Não sejam ignorantes diante da tentação, pelo contrário, tenham posturas diferentes. E eu desafio você nessa noite, não endureça seu coração. Se Jesus está dizendo essa palavra para você, é porque você tem sido ausente, procrastinador, e o seu senso de valor está adoecido. Se essa palavra chegou ao teu coração, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai continuar assim, ou você vai mudar, porque Deus está dizendo para você, eu te amo e não desejo que você se torne assim. Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser a sua postura? Eu quero te convidar para a gente cantar uma última canção. E essa canção, ela tem como propósito dizer assim: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Talvez você pode cantar essa canção dizendo bem simplesmente, Senhor, eu não consigo mudar. Eu procrastino. Senhor, eu estou ausente, eu não sei o que fazer. Primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu quero te convidar nessa noite para junto da gente aqui. Pode entrar aqui, vamos lá. Para junto da gente você cantar comigo, com todos aqui. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu não consigo, mas forte tu és. Eu não sei, mas o Senhor é. Eu não faço ideia, mas o Senhor faz. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Que tal você se render ao cuidado de Deus e permitir que Deus cuide de você? E permitir que Deus te ajude a mudar a sua ausência. Que Deus te ajude a mudar a sua procrastinação que está fazendo mal para você e para todo mundo perto de você. Que Deus te ajude no seu senso de valor, alinhá-los na palavra para que você não erre como Davi. Para que no final da nossa história, o nosso choro não se torne um choro de lamúrio, de remorso, mas se torne definitivamente um choro apenas de saudade. Quero convidar você, feche teus olhos, nós vamos nos preparar para a gente cantar uma canção. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.